é algo que também, em algumas pietás, é um momento que perpassa algumas pietás, como nessa pietá francesa de Jacques Belange, ou numa pietá inglesa de William Key. O corpo de Deus, por isso, acabava objeto no Renascimento de uma preocupação muito grande. Saber como representar o corpo de Deus, saber o que estava acontecendo no momento certo, em cada uma das etapas do corpo de Deus, implicava saber como se relacionar com a transcendência e com a sacralidade. Santo Agostinho, na mesma Cidade de Deus, já tinha afirmado que, como Cristo havia sido concebido sem sêmen, com todos os membros, e já com alma, no ventre de Maria, o seu corpo era o corpo de um homem. E esse era o que se chama vulgarmente do mistério da encarnação, que para os renascentistas não era tão misteriosa, era só problemática. Esse é um quadro de Bruegel, que acabou famoso por ser um dos poucos exemplos dele em que ele usou uma composição vertical. É uma adoração dos magos, e nele nós vemos por que o Bruegel acabou optando por uma composição que não fosse retangular ou que não fosse horizontal, como a maioria dos seus quadros. Nesse quadro nós vemos claramente um eixo diagonal que se articula do canto inferior esquerdo ao canto superior direito e que passa primeiro pelo primeiro rei mago ajoelhado. Ele está ao lado de um outro rei mago, os dois estão com o rosto claramente abatidos pelos rigores da viagem, o que é um delicioso toque de Bruegel, que era sempre tão terreno e tão obcecado por que acontecia com a pele e com os humores das pessoas. E esse primeiro rei mago que está ajoelhado parece confirmar o sexo de Jesus. Parece ter viajado para confirmar o que aconteceu, o que estaria presente entre as virilhas do menino Jesus. O menino Jesus está no colo da Virgem Maria, e por aí nós seguimos esse eixo diagonal, e esse eixo vai ter sua conclusão numa figura particularmente saborosa de São José, que, numa atitude de respeito pela solenidade da ocasião, segura o seu chapéu sem mantê-lo à cabeça, e ao mesmo tempo Bruegel, em mais uma vez um toque que continua delicioso, coloca uma pessoa ao lado de São José como se estivesse fofocando com ele, como se estivesse cometendo algum tipo de indiscrição ou como se estivesse comentando algo. A gente sabe que uma das heranças da Idade Média, em termos de crendice popular, foi a dúvida sobre a virgindade ou não da Santa Maria. O que Bruegel faz aqui é de uma forma muito terrena, de uma forma muito tangível e de uma forma muito direta, colocar dois velhos reis abatidos pela viagem, confirmando o sexo de um Deus que nasceu num estábulo magnificamente composto, com uma virgem que está recoberta por uma túnica azul, que é o único elemento azul no quadro, o resto todo se modula a partir dos vermelhos, dos ocres ou dos marrons, que eram tão caros a Bruegel, e de um São José que ao mesmo tempo é respeitoso, mas permeável ao burburinho popular. A mesma coisa acontece em Ghirlandaio. Aqui a posição é ainda mais precisa. O braço direito da Virgem parece estar afastando a perna do menino. E muito foi escrito, os senhores acreditem, sobre os dedos desse rei mago que se ajoelha para ver o menino Jesus. As pessoas discutiam se ele estaria tocando o menino Jesus, se ele estaria afastando as vestes do menino Jesus, ou se ele estaria buscando algum tipo de unção. Seja como for, a direção do olhar, seja como for, a posição da mão direita da Virgem é clara. Quer dizer, o que, mais uma vez, esse rei mago, na mesma tradição do rei mago de Bruegel, viajou para conferir, é se Jesus havia nascido inteiro, se Jesus havia nascido como um homem. Até que ponto a encarnação era uma encarnação e até que ponto Deus era um Deus que era homem ou não. Isso fica mais claro também, essa preocupação com o corpo de Jesus e com essa quase que genitalização da sua representação no universo simbólico e plástico do século XVI, com essa apresentação de Hans Baldwin Green, onde a nudez de Jesus nessa natividade
aparece exposta e como que trazida na economia do quadro pelo próprio menino. É como se o próprio menino de Jesus estivesse discretamente se desnudando. A composição não permite qualquer desvio em relação à solenidade do momento, mas em termos puramente dramáticos, em termos de movimento, em termos de representação, fica mais ou menos claro que o menino Jesus começa a se mostrar. E é curioso, os senhores vão perceber, como o menino Jesus começa a se mostrar da mesma forma como Baldwin Green havia pintado uma Vênus ao lado de um Cupido também se mostrando. O movimento de Jesus, tirando suas vestes, parece comparável, de alguma forma análoga, ao movimento de uma deusa pagã que começa a exibir sua nudez. No caso da deusa pagã, os movimentos para exibir sua nudez são relativamente evidentes, e para um renascentista, no caso do menino Jesus, são não só evidentes, mas também são análogos. O que talvez seja uma associação ainda mais pervertida, é uma palavra forte, mas seja uma associação ainda mais chocante do que a ortodoxa. Um outro motivo que se associa à representação do corpo de Jesus, do corpo nu de Jesus, a representação do corpo nu do menino Jesus particularmente, é um motivo ligado às mãos da Virgem Maria que protegem uma parte específica do corpo dele. No grande Roger van der Weyden, que é um pintor deslumbrante, as mãos da Virgem Maria numa forma de canopla, e o motivo, se nós tivéssemos tempo, seria repetido, ele se prolifera à exaustão e existe uma abundância deles. A mão, sob a forma de canopla, na direção dos genitais do menino Jesus, parecem já indicar o que a Virgem precisaria proteger no seu filho. A Virgem precisaria proteger no seu filho exatamente o que o transforma num homem. O que estava em jogo para o Renascimento, o que estava em jogo desde certa herança da Idade Média, era de que forma a encarnação era, desde o momento do nascimento de Jesus, um trauma, uma cisão, um destino e quase uma maldição. Porque o Filho de Deus estava predestinado a ser sacrificado, e o momento do seu sacrifício se daria pela sua compleição como homem. A sua humanidade se expressa no momento mais supremo com os seus genitais. Esse motivo se mantém, por exemplo, num quadro de Francisco Bonsignori, onde a mão, sob a forma de canopla, mais uma vez, da Virgem Maria, parece apontar para o mesmo lugar em que a mão da Virgem no quadro de van der Weyden apontava. Esse quadro, além disso, é importante porque o menino Jesus está deitado sobre a pedra da unção, uma pedra que se tornou clássica porque era uma pedra tingida de veios brancos, era uma pedra vermelha, e com suas lágrimas a Virgem Maria acabou transformando ela inteirinha numa pedra branca. E é curioso que Bonsignori tenha optado por deitar o menino Jesus na pedra em que ele vai se deitar quando estiver morto, depois de ele ter sido crucificado. Quer dizer, por todas essas representações do Renascimento de Jesus, o que a gente vê é quase uma obsessão com relação ao tema da encarnação, que se manifesta de forma bombástica no Renascimento com a ereção de Deus, e a ereção dos seus genitais, e a ereção quase dele alçando o voo aos céus, e com o motivo dos genitais. No caso específico dessa pedra, essa é a mesma pedra que a gente veria mais tarde num clássico de Mantegna, com a Lamentação sobre o Cristo Morto. E, mais uma vez, esse quadro que pode ser interpretado de tantas formas e pode ser lido de mais maneiras do que parece possível para o engenho humano imaginar, é passível de uma leitura na qual a centralidade e o violento estreitamento da perspectiva que Mantegna acabou operando sobre o quadro acaba pondo no centro dele, mais uma vez, o que caracterizava a humanidade de Jesus. É curioso que toda essa discussão também aparece num quadro mais distante de Jordaens, onde o rosário é exposto pela Sagrada Família, justamente no mesmo lugar que tanto obcecava o Renascimento. Quer dizer, a genitalidade, a centralidade corpórea
e a presença física de Jesus continuavam expressas de formas muito diferentes e num leque de opção plástico que parecia virtualmente limitado de todas as formas. E aqui nós chegamos na Madonna com Jesus e os Santos, de Alvise Vivarini. Esse é um quadro que parece uma conversação sagrada, razoavelmente ortodoxa, embora excepcionalmente executada, mas que tem um detalhe que é mais curioso que todos. É um detalhe que é impossível da gente avistar com uma reprodução como essa, e visto em qualquer museu, eu tive a oportunidade de ver isso, ele também precisa de mais atenção para ser descoberto. Não é impossível de ser descoberto. O menino Jesus tem uma ereção. Durante muito tempo foi discutido como que o Jesus, criança, poderia ter uma forma qualquer de ereção e qual seria o sentido dessa ereção. Para mim é razoavelmente claro que qualquer tipo de continência por parte de Jesus não teria qualquer mérito se ele não fosse capaz, já como criança, de uma forma polimorficamente pervertida ou não, de se comportar genitalmente como um homem, de se comportar genitalmente como uma criança. Esse quadro, que é mais difícil de ver ainda em qualquer tela, ele foi barbaramente expurgado, e onde a gente estaria percebendo os genitais de Deus, esse quadro foi cuidadosamente escurecido. Portanto, é muito difícil da gente perceber alguma coisa agora, mas em qualquer reprodução, especialmente impressa, isso fica um pouco mais claro. E os sentidos disso, dentro da economia toda do que acontecia, com a forma pela qual o Renascimento entendia a vitalidade erótica e a sua relação com o tema do Renascimento, é muito claro. Esse expurgo é algo que continua conosco até hoje. Há alguns anos, uma exibição das fotografias de Robert Mapplethorpe foi muito discutida e foi censurada em várias cidades dos Estados Unidos por fotos como essa. Na verdade, essa é uma foto que prova como Mapplethorpe era um artista profundamente cristão. Incluído num contexto como o que nós temos seguido, essa não só é uma imagem que é abstrata, mas que podia ser uma imagem profundamente católica. O que nós estamos vendo não é só uma ereção, mas é quase que uma alegoria sobre a vida nova, uma alegoria sobre uma forma qualquer de renascimento, que traduzida para o século XVI, podia plenamente ser vista como um momento religioso.